Olá! Vamos mergulhar hoje no capítulo 9 de 2 Crônicas. É um texto que nos leva direto para o auge do reinado de Salomão, sabe? Exato. Um período de sabedoria quase lendária, né? E riqueza imensa, reconhecimento internacional. Sim, e o capítulo foca muito na famosa visita da rainha de Saba e, claro, na descrição dessa opulência toda. É quase como um retrato, né? Uma pintura bem viva dessa prosperidade, dessa sabedoria, que o texto, claro, atribui a Salomão e a bênção divina sobre Israel. E a história já começa forte, com a chegada da rainha de Saba. Ela não veio só para conhecer, né? Veio testar Salomão. Com perguntas difíceis, o texto diz. Pois é. E trouxe uma caravana enorme. Camelos carregados de especiarias raras, muito ouro, pedras preciosas. Uma demonstração de poder e riqueza dela também, né? Sem dúvida. E o interessante é que o texto afirma que Salomão respondeu a tudo. Nada foi complicado demais para ele. E essa visita, ela funciona como uma validação externa, sabe? Tipo um selo de qualidade internacional para a fama do Salomão. Totalmente. A reação dela é de puro espanto. O texto fala que ela ficou muito impressionada ou até sem fôlego em algumas traduções. Sim. Não só com as respostas, mas com o palácio, a organização da corte, os servos, a comida, até as ofertas no templo. É a validação completa, né? Ela vê que os relatos não eram exagerados. Exatamente, ela mesma diz, né? Não me contaram nem a metade da grandeza de sua sabedoria. É uma frase muito forte. Muito forte. E ela chega a louvar o Deus de Israel por ter colocado Salomão no trono. Conectando o sucesso dele diretamente ao amor divino por Israel e ao propósito de manter justiça e retidão. Bem interessante essa conexão. Com certeza. E essa admiração toda se traduz em presentes, né? Presentes bem generosos. Generosíssimos, 120 talentos de ouro. Isso é o muito ouro. São toneladas. Algo realmente significativo para a época. E além do ouro, especiarias como nunca vistas antes, pedras preciosas. E o texto diz que Salomão retribuiu à altura, né? Deu a ela tudo o que desejou e pediu, até mais do que ela trouxe. Sim, mostra uma generosidade real também. E tem aquele detalhe interessante da madeira de algum ou sândalo, Ah, sim. trazida pelas frotas. Exato, de Ofir. Usada para fazer degraus no templo e no palácio, e também para instrumentos musicais, harpas e liras. Um luxo, né? Um luxo total, mas essa riqueza não parava por aí, né? O capítulo entra em detalhes sobre a fortuna de Salomão. Precisamente, a receita anual de ouro. É um número que chama a atenção. 666 talentos. 666, mais de 22 toneladas de ouro por ano. Exato. E isso sem contar o que vinha de outras fontes, como mercadores, reis vizinhos, governadores. E era uma riqueza para ser vista, né? Ostentada mesmo. Os escudos de ouro. Isso. 200 escudos grandes e 300 menores, todos de ouro batido, guardados no tal Palácio da Floresta do Líbano. Provavelmente um nome pomposo para o arsenal ou tesouraria. E o trono. A descrição é, uau, Ao trono é um capítulo à parte. de marfim, revestido de ouro puro, com 6 degraus, um escabelo de ouro, figuras de leões dos lados e nos degraus. E o texto faz questão de enfatizar. Nada igual jamais havia sido feito para nenhum outro reino. Era para mostrar que era único mesmo. Impressionante. E pensar que até os copos e utensílios domésticos eram de ouro puro. A prata, diz o texto, era considerada de pouco valor na época. Imagina o nível, né? A prata, que sempre foi valiosa, ali era comum. De onde vinha tanto recurso? Bem, uma parte importante vinha dessa frota comercial que ele tinha, em parceria com o rei Irão de Tiro. Aquela que ia para Társias. Isso. Uma viagem longa de 3 anos que trazia ouro, prata, marfim e até coisas exóticas, tipo macacos e babuínos ou pavões, dependendo da tradução. Curiosos esses animais, né? Sim, mostra o alcance do comércio. E o resultado disso tudo, segundo o texto, é que Salomão se tornou maior em riqueza e sabedoria do que todos os outros reis da terra. E não era só riqueza. Reis do mundo todo vinham ouvi-lo, buscar a sabedoria dele que o texto diz que Deus lhe deu. E traziam presentes anualmente, claro. Ouro, prata, roupas, armas, especiarias. E tinha o poder militar também, né?
Não podemos esquecer, 4.000 estábulos para cavalos e carros, 12.000 cavalos ou cavaleiros. Um poderio considerável. E o domínio dele se estendia sobre muitos reis, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Uma área bem vasta. É reforçada de novo a ideia da abundância, né? Prata comum, como pedra, cedro, como sicômoro, que era uma árvore comum. Exato. E até os cavalos, que eram símbolo de poder e status, eram importados em grande quantidade, principalmente do Egito e da Cilícia. O capítulo, então, conclui, né, mencionando que os outros atos de Salomão estão registrados em outras crônicas da época. Sim, ele cita as crônicas do profeta Natã, a profecia de Aías, o Silonita, e as visões do vidente Ido a respeito de Jeroboão. Fontes contemporâneas, né? E aí detalha, 40 anos de reinado sobre todo Israel em Jerusalém, a morte dele e a sucessão pelo filho Roboão. Fechando esse ciclo de glória, digamos assim. Então, resumindo, o capítulo 9 de 2 Crônicas nos oferece esse vislumbre impressionante do ápice mesmo, né? Poder, sabedoria, riqueza de Salomão. Com a visita da rainha de Sabá funcionando quase que um selo internacional dessa grandiosidade. A escala de tudo é realmente notável. Isso, sabe? Isso levanta uma questão interessante para a gente pensar. Considerando que o relato descreve uma riqueza e uma sabedoria tão extraordinárias e atribui isso ao favor divino, que tipo de responsabilidades, ou talvez que tipo de potenciais desafios ou até armadilhas poderiam surgir como consequência de um sucesso tão incomparável como esse que foi descrito aqui? Fica a reflexão, né?